Bom dia, hoje é 22 de maio de 2019 e estamos de volta com o estudo do livro Dramas da Obsessão e convidando-os a estudar conosco. Bom dia, Suzy. Eu tô com a distância um pouquinho da tela, então mesmo de óculos eu tô vendo pequenininho. Tudo bom, meninas? Bom dia, pessoal. Vocês do JEC vão escutar o estudo no segundo momento. Ao pessoal do YouTube, da página do Dudu, o nosso abraço também. Sejam todos bem-vindos. A semana passada, nós concluímos o estudo falando da intervenção que foi feita pelo espírito de Roberto de Canalejas com com os espíritos judeus que se encontravam ali, obsediando aquela família. Nós fechamos o estudo falando da coragem e da fé, né? E eu queria, antes de começar, vamos dizer assim, para nós entrarmos em um clima de bom coração, eu trouxe para vocês o capítulo que eu queria ter trazido no dia, né, na quarta-feira passada. É o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 13, Coragem da Fé. Eu não vou ler todo, mas eu vou ler o início, tá certo? Vamos lá. O nome do capítulo se chama Não Ponhais a Candeia debaixo do alqueire. Coragem da Fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos seus santos anjos. São trechos do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus e de Lucas. Item 15. A coragem de opinião sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos e perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Então, há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir do momento do combate. Jesus hostilizou essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará. Que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessarem, discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo nesse mundo, ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocando-a acima de seus interesses materiais, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Assim, serão os adeptos do Espiritismo, já que a doutrina que professam não é outra senão o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá eles colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza.
Eu acho muito lindo falar da coragem da fé, seja em proclamar as ideias espíritas, que o espiritismo é cristão, não é? Ou repetindo as palavras dos bons espíritos, o espiritismo e o cristianismo é a mesma coisa. A coragem da fé. Quando nós somos chamados a testemunhar muitas vezes, não é? Por que entrar com esse argumento da coragem da fé? Porque o espírito Roberto de Canaleja, que estava socorrendo aqueles espíritos necessitados, não é? Está ali com uma grande coragem, levando o testemunho vestido de judeu, falando para espíritos judeus, inclusive um espírito líder, um rabino, falando do grande Rabone. E mesmo não abrindo, vamos dizer assim, naquele momento, na erraticidade, não é? A bandeira do espiritismo, mesmo não abrindo, inclusive, a bandeira do cristianismo naqueles primeiros minutos de contato, naquela primeira hora de acesso ao coração daquele espírito, não se tiram atrás para negar a sua própria fé. E a coragem, né, da fé, a coragem de Roberto de Canalejas. Mas, dito isso, vamos ao nosso livro Dramas da Obsessão aqui, pelo espírito de Bezerra de Menezes, tá certo? A psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Para vocês que estão ouvindo esse estudo agora, que não estão acompanhando desde o início, é uma situação de socorro espiritual em uma reunião de desobsessão, que irá ocorrer ainda, mas é toda uma circunstância de socorro antes que a própria reunião mediúnica fosse efetivada, né? Ocorresse. Isso lá para os meados do 1926, 1930, entre esses anos, quando Ivone se encontrava numa cidade do interior de Lavras, né? Cidade de Lavras, no interior mineiro, tá certo? A reunião mediúnica se encontrará, né, nesse centro espírita, que se chamava Centro Espírita de Lavras na época, hoje tem outro nome. E quem tomava frente dos socorros espirituais, dos trabalhos de desobsessão, chamados trabalhos de desobsessão, era o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Quando foi ali, deixa eu ver a data do livro, porque eu não sou boa de memória. Quando foi em 1963, que é o ano da edição do livro, mais ou menos, 62, 63, ela começa a escrever esse livro pelo Dr. Bezerra de Menezes, como vocês estão vendo, e trazendo à memória aquilo que aconteceu quando ela ainda era muito novinha, quando aconteceu esse socorro aqui. Lembrando para vocês que os espíritos essa família se encontrava no sul do Brasil. E esses espíritos no qual nós vamos tratar, que se encontram vestidos de judeus, ainda com a mente cristalizada naquele período do 1400, em Portugal, né, onde eles sofreram a tortura da Inquisição, eles se encontravam, imaginem, né, no século XIX, vinculados ainda com aquela mágoa, com aquele ódio, com aquele rancor do 1400, vestidos como na própria época, trazendo no seu corpo perispiritual eles, né, as dores da tortura que sofreram naquele período ali. Então é disso que nós vamos tratar. O Roberto de Canaleja entra, né, transformado, vestido de judeu também, porque também viveu naquele período, para poder dialogar com aqueles espíritos. E nós falávamos até, viu, menina, sobre fingimento, né? Será que ele estaria fingindo? Não, ele estava recuperando a memória sua do 1400, se apresenta daquele jeito e vai agora dialogar olho no olho, face a face, com o espírito cravado de dor, de ódio e de muito rancor. Vamos lá, vamos à leitura primeiro. Ele pergunta, né, se vocês lembram, se porventura era um perseguido, infeliz, de que fizeram um pária como nós outros. Aí ele vai responder que não é mais perseguido e que ele estava agora, né, servindo a um Rabone, que seria, no caso, Jesus, mas ele se refere diretamente como Rabone, que era a expressão utilizada na época pelos judeus
Então, a se referir a Jesus, né? Era uma expressão carinhosa. Salve Roberto Riccardi, ciao, buongiorno. Stiamo facendo um estudo de um livro e é em língua portuguesa. Um libro di un soccorso spirituale che è stato fatto e degli spiriti ancora con la mentalità del século XV, va bene? Allora, então, gente, eles começam aqui a perguntar, né? Assim tem sido meu jovem andaluz, porém me conheces? E ele pergunta se a Roberto Canaleja se o conhecia diretamente. Roberto responde: conheço-te e aos teus, através dos relatos da tua Esther. Ela mandou-me aqui. A esse nome, 2 vezes proferido durante alguns instantes, o velho rabino impressionou-se, sentindo que, das profundezas da sua alma, estremecimentos singulares se levantaram, dulcificando-lhe o ser. Um jovem hebreu, acompanhado de mais 2 outros, ambos adolescentes, aproximou-se vivamente interessado. Tomando a palavra, perquiriu arrogante, revelando a índole belicosa. Então, construindo a cena, o rabino pai se encontrava com mais 3 rapazes, adolescentes, tá certo? Um jovem, porque vocês vão ver, esse já tem mais ou menos 20, 21 anos, então, e 2 rapazinhos, adolescentes. Então, tava pai e 3 filhos que obsediavam naquele período ali aquela família, né? O que era mais velho tomou a frente e pergunta a Roberto: e onde se encontra Esther? É a minha prometida, desapareceu para sempre. Os miseráveis raptaram-na, esconderam-na após torturá-la e vilipendiá-la em nossa presença. As interrogações se acumularam, aflitas, magoadas, atestando inquietações dolorosas. Meu jovem assistente, no entanto, retorquiu, sereno e convincente: de fonte autorizada, eu vos informo que se acha bem próximo o momento em que a vez de revê-la, para nunca mais vos apartardes dela. Todavia, depende de vós a obtenção de tão grandiosa felicidade. Rogo-te, rabino, atenderes ao chamamento de Esther, indo visitá-la onde te espera, e ao meu convite para travares conhecimento com o Rabboni, que me protege e que igualmente a ti estará pronto a amparar. O velho israelita, com um ricto de enfado e com estremecimento singular, qual vibração odiosa inédita para o meu dedicado assistente, que jamais odiar alguém, redarguiu. Então, assim, ele coloca, né, o nome da Esther, traz a lembrança da Esther, que era sobrinha dele, criada como filha e ao mesmo tempo prometida em casamento para um dos seus filhos, que era o filho mais velho. Ela também, naquele período, tinha sido torturada, vilipendiada, inclusive na presença deles. Então, traz a memória de Esther. Eles sentem uma inquietação. E o rabino, com uma posição de ódio muito profundo, de raiva, de estremecimento íntimo, se refere ao próprio Roberto de Canalejas. E vamos relembrar que o Roberto, ele está ali com predisposição de amor, com predisposição de socorro, predisposto a ajudar. E a energia do lugar, vocês imaginam, não é? Era um sacrifício muito grande para ele, porque as energias espirituais se emanam. E ele sentia vamos dizer, aquele impacto energético. E era um sacrifício também para o próprio Roberto se encontrar ali. Mas ele fazia com todo o coração, ele fazia com todo o amor, certo? Então vamos lá. Vamos ver o que é que o rabino vai dizer. Para dizer-te a verdade, jovem Patrício,
Fui perseguido, sim, porém, hoje já não sou. No momento revido as ofensas outras suportadas. E tu sabes, pois, que és um dos nossos, que, por muito, eu me dediquei a requintar a vingança. Não chegarei a ofendê-los, ou fazê-los sofrer tanto quanto eles a nós, outros, o têm feito. És judeu, meu jovem andaluz, e não ignoras o que em Portugal e na Espanha o Santo Ofício há realizado contra nós. Prontinho, voltando na segunda parte. Então, gente, vocês vão ver todo o diálogo do espírito em extrema confusão. Nós vamos identificar, por exemplo, de agora em diante, um estado de perturbação muito profunda. Isso aí eu estou no capítulo, esse capítulo é o capítulo 8º, no capítulo 8º, tá? Você vai se encontrar na leitura onde está assim, ó, para dizer-te a verdade. Foi o trecho que eu li, tá certo? Ele admite que no estado atual dele, ele tem lucidez, que ele não está sendo perseguido no momento. Que então, o espírito, apesar de estar encravado no seu rancor e na dor do passado, ele tem uma noção que não é o momento. Mas vocês vão perceber, pela conversa dele, mais adiante, que ele está em estado de perturbação, ou seja, assim, ele se reconhece como espírito, tá bom? Ele se reconhece, porém, ele não está com as ideias extremamente claras. Por quê? Porque ele perdeu a noção de espaço-tempo, por exemplo. Estamos, no momento do livro, no século XIX, certo? Ele se encontra no sul do Brasil, materialmente falando, né? Se encontra ali e ele não tem noção disso. Mas ele tem noção, por exemplo, que ele está desencarnado. Então, aquela perturbação que a gente conhece na doutrina espírita, para ele é mais clara, porém ele está em estado de sofrimento. Bom dia, dona Edna, conseguiu? A senhora conseguiu? Como é que tá para a senhora? Pessoal, como é que tá o som, a qualidade do vídeo? Vocês confirmam isso para mim? É audível, é claro? Aí vocês escrevem aí, nesse lugar que vocês estão escrevendo. Tá bom? Então tá. Então, ele tem uma perturbação, mas a perturbação espiritual, que ela de não se reconhecer, ele se reconhecia. Ele tinha uma noção dele mesmo, certo? Então, distinção. Qual é a perturbação espiritual do momento da morte, né, que nós conhecemos? É quando o espírito ele não sabe que ele morreu, ele não tem noção. Beleza. Mas ele está em estado de confusão, porque ele está sofrendo, o ódio, o rancor traz sofrimento, não é verdade? Cabelo, meu olho. Então, estado de sofrimento, tudo bem. Ele está confuso. Então, ele está perturbado nesse sentido, porque ele está confuso, ele não tem noção de espaço-tempo. A conversa dele não é uma conversa linear, com um sentido mesmo, porque ele fala no passado, mas ele se encontra no presente. Ele fala dele como espírito e ele não entende a questão total daqueles espíritos que ele persegue, que estavam encarnados e que já não estão mais, porque ele trabalhou para que eles morressem, né? Então, vamos lá. Aqui é Roberto de Canalejas, viu? Tá claro, gente, essa questão para vocês? Ficou claro, Suzy? Você tá entendendo? Dona Edna? Aqui no texto, vocês podem conversar como vocês conversavam ali no portal, tá certo? Talvez chegue para mim com qualquer segundo de atraso o que vocês escrevem, mas aí a gente vai se adaptando. Nós vamos nos adaptando, tá? Então tá. Eu vou conseguir ler vocês também. Tô conseguindo ler.
Quer dizer então, Rabino, que esses de quem hoje te vingas, isto é, Leonel e família, pertenceram ao Santo Ofício ou à Inquisição em Portugal, e que o drama neste cenário entrevejo tem origem nesse remoto tempo? Se vocês observam, o Roberto ele joga uma pergunta para chamar o judeu, o rabino, no tempo. Então, peraí, o senhor está dizendo para mim que o que aconteceu, que o senhor está se vingando, era uma situação da Inquisição, né? Que ocorreu há muito tempo, porque ele não tinha perdido a noção de espaço-tempo, que até nos ensina, né, Isa, como estabelecer um diálogo com o Espírito. Quando ele estiver... Eita, caiu todas as balas agora, ao vivo. Tudo bem, todas as balinhas foram parar no chão. Então, que demonstra um diálogo ensinando-nos como conversar quando o Espírito estiver parado no tempo, né? Trazendo ele à memória atual. A entidade obsessora voltou-se agitada por significativa surpresa. Remoto. Tu dizes um tempo remoto? Não, foi ontem mesmo, pois ainda não estamos com o reinado do El-Rei Dom João III. Ainda estou ferido, e também os meus filhos, vês? Ardem-me horrivelmente as queimaduras e magoam-me, sangram-me os dedos, de onde me arrancaram as unhas. Sofro muito, e também os meus pobres e queridos filhos, que eram jovens honestos e gentis, que nenhuma ofensa dirigiram àquela malta, mas os quais agora vejo reduzidos a este estado. Foi ontem mesmo. Foi. Oh, mas sim. Às vezes, parece-me que esse tempo está muito distante, que tudo aquilo aconteceu há séculos. Mas tal impressão de longevidade se dá porque tenho estado encarcerado muitas vezes. E nas sombras de uma masmorra, o tempo se afigura mais longo. Não é verdade? E sinto-me cansado, muito fatigado. No momento, pois vingo-me dos meus algozes de outrora ou de ontem, nem sei ao certo. Desses que aí estão, são esses miseráveis e depravados que vês por aí, a chorarem hipocritamente, clamando por Deus a quem nunca honraram e a quem não creem, como se fossem dignos de pronunciar tal nome. O que eu quero é despedaçá-los. Nossa! Então, como eu tinha falado para vocês, o chamado de Roberto de Canalejas ao tempo fez com que ele fosse chamado à razão. Mas é tão real o sofrimento dele, o perispírito deles está tão marcado do sofrimento, o ódio, ele é tão cruel, o ódio. O ódio é um sentimento de um sofrimento tão atroz que ele vivia como o momento atual. Ele via as dores, o sangue, as unhas arrancadas. E, ao mesmo tempo que o sofrimento era real e que para ele era atual, ele tinha uma noção de tempo. Parece que é tão longe. E, ao mesmo tempo, a própria mente, né, do espírito levava ele ao cárcere das masmorras, da Inquisição daquele tempo, ao ponto que ele se sentia cansado. E ele sentia que tinha séculos, mas ao mesmo tempo o ódio era tão real que ele achava que era no momento atual. Olha que confusão. Vocês entendem quando eu falei que ele estava confuso? Que ele estava extremamente confuso? E ele fala do que ele quer fazer, do que ele pretende, do que ele está fazendo, do ódio que ele tem dentro, como ele estava se vingando.
E ele fala dos depravados, daqueles que participavam naquele período então da Inquisição e que se encontravam ali agora, sofridos e sofredores, né? E que eles falam, hoje choram e clamam por Deus, um Deus que eles nunca conheceram e nunca honraram. Por quê? Porque historicamente a Santa Inquisição era o Tribunal de Contas da Igreja Católica. Quando nós remontamos a religião daquele tempo, o que é que a gente acredita? Que teria sido por Deus, né? Por fé, por amor a Deus. E nós tínhamos falado no estudo passado que não existia uma fé real, de dizer assim, eu acredito nisso. Pode ter sido que alguns, poucos, tivessem assim aquela ideia de que estariam fazendo justiça em nome de Deus. Mas era realmente por interesses do mundo. E muitos, que coisa incrível, né? Nem acreditavam em Deus de verdade. Lutavam pelos seus próprios interesses, pelo poder. Então, mais do que nunca, aqueles espíritos judeus sabiam, no fundo do coração, o que passava aqueles espíritos ali, quais eram os sentimentos que eles tinham dentro deles, né? Então, o choro de hoje era um choro hipócrita, mas não que fosse hipócrita hoje, para ele é como se fosse, porque eles agora chamavam por Deus que eles não tinham honrado, que eles não tinham levantado, né, com sinceridade a própria bandeira. Isso é tão incrível, sabe, gente? Como é que pode, né, religiosos que não acreditam em Deus? Mas sempre, algumas vezes eu vou trazer para vocês lembranças das citações de memórias, fragmentos das memórias de Padre Germano, porque nós do GE tivemos o audiobook, está aí à disposição na internet, o audiobook pelo canal Propósito do Espiritismo, e nós temos, de vez em quando, recolocado, né, no GE. Tinha um colega de Padre Germano, um homem de poder desde então, ali naquele período, talvez um cardeal, que faziam parte dos, que eles chamavam os, como era o nome, gente, os que vestiam aqueles capuz, né? Ah, meu Deus, me esqueci, só a Adriana agora para me ajudar. Vamos evocar o espírito de Adriana para fazer me lembrar. Quem lembra, gente? Bom dia, Ana. Tudo bom? Bem-vinda. Quem lembra? Os encapuçados, não. Os homens vestidos de negros que eram encapuçados e eu não me lembro. Os justiceiros, não, também não é. Mas era como se fosse uma seita dentro da própria religião, né? Que participavam, seja os próprios religiosos, sejam pessoas comuns também, poderiam participar. Como era, dona Edna? Ai, dona Edna, também não lembro. E um deles que foi ali atacar Padre Germano com ódios e tal, e foi conversar com o Padre Germano em particular, né? E ele foi diretamente para violentar, estrangular Padre Germano. E Padre Germano tinha uma presença de espírito tão grande, e era um magrinho, era definhadinho, porque comia pouco, né? Bom dia, Ana, tudo bom? E era magrinho, e ele tem um poder presencial ao ponto de segurar, né? Ele conta que ele segura a mão daquele que vinha violentá-lo. E aqueles ali naquela época diziam, você é um bruxo, por isso que você tem esses poderes, você está de pacto com o diabo. Porque do Padre Germano, normalmente, tinha essa autoridade junto deles, né, que vinham agredi-lo, violentar, e ele fazia parar na hora, por incrível que pareça. E o que é que acontece? Esse vai dialogando com o Padre Germano, ele não tinha fé. E Padre Germano vai falando com ele em nome de Deus, ele quer Deus, esse Deus não existe e tal. Imagine, né, um próprio religioso. Então existia mesmo uma incredulidade dentro da própria religião.
Talvez hoje ainda exista. Mas existia fortemente dentro deles, somente dentro dos líderes. Por que isso? Porque eles tinham entrado dentro com uma ambição, com a fome de poder, né? Ligadas aos interesses do mundo, que tinham muitas vezes apagado alguns, né, a fé sincera da juventude quando eles escolheram aquele caminho. Outros não, outros eram forçados pela própria família ou interesses econômicos, sociais de poder desde então. E como não encontravam uma lógica para a justiça de tanta maldade do mundo, de sobrepor um homem ao outro, se entregavam ao descrédito do próprio Criador. E isso é trazido séculos nos séculos, dentro de muitos religiosos com vestimentas de tantas religiões diferentes, que buscam, vamos dizer assim, defender as próprias ideias religiosas, filosóficas, mas não entendem no próprio coração o amor a Deus e ao Criador, né? É óbvio que entre esses pensamentos religiosos vieram tantos espíritos missionários que vieram reviver, trazer de novo a chama do amor a Deus nas pequenas coisas, nas pequenas simplicidades. Tanto que a memória, em homenagem ao nosso próprio grupo, que chama GE Francisco de Assis, o próprio Francisco de Assis, né, que vem ali dentro do núcleo da própria religião católica, trazer um cristianismo, reviver esse cristianismo na simplicidade, lutando contra a posse das coisas materiais, que era a sede do poder da época então. Então, quando nós vemos... Oi, Renata, beijo, bom dia. Quando nós vemos, então, esse espírito se referir, né, com muita mágoa a esses religiosos com tanto ódio, é por isso. Porque ele fala, agora choram e oram, chamando por Deus aquele que eles nunca acreditaram de verdade. Vês aquele acolá, o moreno de olhos grandes e melancólicos, como os de todo hipócrita quando planeja o mal? Mas eu vou continuar a leitura daqui a pouco. Estou voltando aqui na terceira parte. Ainda é o mesmo de outros tempos. Ele está apontando a um rapaz, né? Foi quem lembrou de nos dilacerar as carnes, abrindo-nos estas feridas. Conheci-o sob o nome de Fausto de Mirandela. Parece que agora usa outro nome, para melhor se poder ocultar, como faz todo covarde de sua espécie. Pretendo trucidá-lo qualquer dia desses. Quero vê-lo despedaçado, sentindo por todo o corpo as ardências torturantes que eu e meus filhos sentimos, quando nos arrancaram pedaços de nós mesmos, com as tenazes em brasa, usada pelos carrascos da casa da Inquisição. Há dias atiramo-lo diante de um monstro de ferro e fogo, cujo roncar nos apavora. Monstro que deita fogo, fumo e estrídulos dolorosos, alarmantes. Se o apanhasse esse monstro, o despedaçaria em suas garras, pois que as possui inúmeras, grandes, terríveis, destruidoras. Porém, salvaram-no. Nossa, o que está acontecendo agora? Ele mostrou o filho do Leonel que está vivo ainda, graças a Deus. O filho do Leonel, que tinha 15, 16 anos, se jogou na frente do trem, mas não sei, alguém salvou, não me lembro bem da história agora. Alguém o salvou. Não, Renata, não é não. Não é a Ku Klux Klan, não, tá? Era um grupo religioso, uma seita religiosa que Padre Germano traz, mas eles eram encapuzados também, que ele traz essa referência e diz, inclusive, que dessa origem, desse início da religião,
Alguns deles aí surgem, Padre Germano, tá, gente? Fragmentos da memória de Padre Germano, um livro com relatos desse espírito que foi esse padre, e ele traz dizendo que esse núcleo desse culto religioso daria origem aos futuros jesuítas, tá certo? Os jesuítas, esses que fizeram aqui, inclusive, a própria Inquisição, tá? E que deu origem a tantas outras seitas, enfim. Tá certo? Então, ele tá falando do menino que foi o motivo porque a carta chegou a Ivone. Um amigo de família que conhece essa família de Leonel mandou a carta por um parente de Ivone pedindo ajuda. E porque o pai tinha se suicidado, uma irmã tinha se suicidado e o filho tinha se jogado na frente do trem. E todo o resto da família se encontrava em depressão. E a esposa era a única que mantinha a família inteira. Marido e filha suicida, um outro filho que tinha buscado suicídio e toda a família terrivelmente envolvida nesse drama. Esses espíritos se encontravam nessa casa. E esse menino que ele chama, que em outra encarnação era Fausto de Mirandela, com os olhos melancólicos, porque o menino está em depressão, era aquele que tinha estimulado a tortura física nele e nos seus próprios filhos. Tem uma outra coisa curiosa, ele diz que jogou, correu estimulando o menino para se jogar na frente de um monstro de ferro. O monstro de ferro é o trem. Só que como a mente dele está vinculada ao século XV, o que acontece? Ele não sabia da existência dos trens. Aí ele fala das garras dos trens, são as rodas do trilho. Fala que cospe fogo. Vocês lembram que os trens daquele tempo eram trens Maria Fumaça. Vocês lembram disso, né? Somente ali em Minas Gerais tinha muita linha de trem. E no sul do Brasil também, me perdoe. E eram as Marias Fumaças, eram através dessa alimentação, através de carvão, né? Então ele fazia essa interpretação. Inclusive, tem duas notinhas aqui, falando da Casa da Inquisição, tá? Tem uma notinha que diz: edifício sede do terrível tribunal em Lisboa, onde as maiores crueldades eram praticadas nas pessoas dos condenados pelo mesmo tribunal. E a notinha número aqui 7, sobre o trem, tá aqui escrito: trem de ferro. Um indivíduo que desencarnasse no século XVI e cujo espírito se mantivesse em atraso, então era século XVI, viu? Não era XV. Se mantivesse em atraso, imerso nas obscuridades da própria treva mental, poderia, com efeito, desconhecê-lo, descrevendo no século XX, segundo as possibilidades da cultura do século em que vivera. Então, tá claro isso. No Apocalipse, São João, em espírito, vendo o panorama da atualidade que 2000 anos separavam da época em que se dava visão, descreve os atuais aviões como grandes gafanhotos de ferro com caras de homens, fazendo um barulho ensurdecedor. Será, pois, a mesma situação. Então, a mesma situação da interpretação, mas não a mesma situação dos espíritos. São João, quando traz Apocalipse, ele tem uma visão saída do corpo, porque, dizendo ele, o próprio Espírito de Jesus o retira do corpo para que ele pudesse ver as coisas do futuro, e ele traz com a linguagem da época, 2000 anos antes, o que ele poderia se referir. O espírito do Rabino, justamente, vai trazer uma linguagem do século XV e XVI, que não existia ainda o trem de ferro, tá certo? Deixa eu ler o que vocês colocaram. Eliana, bom dia. Tudo bom? Vai ser de quarta-feira às 7 horas da manhã, se não me engano, horário do Brasil.
Horário do Brasil, sim, 7 horas da manhã, não é, dona Edna? Vocês que estão no Brasil? Para nós que estamos na Europa, é meio-dia, 12 horas, porque eu me encontro na Itália, tá certo? Então, para mim, é horário de 12 horas. Joia? Então, tá. Olha a interpretação do espírito com o trem, né? Vamos lá. Porém, salvaram-no. Sei que já não sou propriamente um homem, mas apenas um simulacro do homem, a despeito de me sentir tão vivo e tão humano como dantes, assim como os meus filhos. E sei que eles, os meus algozes, o são, disfarçados, embora em outras armaduras. Eles sempre se disfarçaram assim. Noutros tempos, então eles sempre se disfarçaram assim. Beijão, Eliana. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Então, gente, o que acontece? O espírito do Rabino sabe que ele não é mais um homem encarnado, mas uma interpretação, um simulacro, né? Ele usa isso, essa expressão. É que aqueles que ele estava perseguindo sempre se vestiam com outras armaduras. As armaduras são os corpos físicos que vestiam uma imagem, um rosto, um olho, cabelo, uma linhagem física diferente daquele tempo. E que muitas vezes reencarnaram, muitos, né? Em corpos diferentes, mas eles os reconheciam. Eles os interpretavam como as pessoas daquele tempo. Inclusive, ele traz novamente, né, uma expressão histórica, porque ele diz assim, eles sempre se disfarçaram assim. E vai relatar-nos agora qual era o modo de se vestir daquele tempo, tá? Vamos ver? Eles sempre se disfarçaram assim. Noutros tempos, eles vestiam-se com amplas túnicas negras, com capuz e máscara para não serem reconhecidos pelas vítimas e também temendo represálias. Então, a Ku Klux Klan, né? A Renata trouxe aí a memória que também a Ku Klux Klan se vestia de túnica. Esses perseguidores, que eu não consegui lembrar até hoje o nome, que Padre Germano traz como referência, também usava essas túnicas. E vocês sabem que em língua portuguesa eu procurei muito naquele tempo, fiz muita pesquisa e achei pouco ou nada. E foi que eu tive a ideia, como o Padre Germano dá alguns indícios, né, do ocorrido, do espaço-tempo, daquele tempo, eu procurei em francês. E em francês eu achei as referências desses encapuzados negros. Eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum. E ele estava lá no ar, né? E eu achei em francês. Ainda existem penitentes negros. Lembrei, gente. Se chamavam penitentes negros. Dona Edna, lembrei. E em francês eu achei, traduzi, achei os penitentes noirs, negros. E tem falando sobre eles também. Mas hoje, o que acontece? Eles apagaram, e o Padre Germano faz essa referência, historicamente, todos os traços que poderiam se referir a eles, né? E penitentes negros. E fizeram, porque o que acontece? Eles eram conhecidos naquele tempo, mas as pessoas da massa, do povo, achavam que eles eram bons. E Padre Germano, tem uma fala de Padre Germano que eu vou copiar e colar aí embaixo desse vídeo mais tarde, tá? Para vocês verem. E vou colar também no bate-papo. Lá no bate-papo. Que é uma fala que Padre Germano fala que eles, para o povo, eles eram bons. Eles faziam caridade. Eles faziam beneficência. Eles faziam, como dizia a Bíblia, cavavam sepultura das pessoas. Tá?
cavavam sepulturas das pessoas com as mãos para enterrar. Então, se Padre Germano, ele diz, né, se colocasse contra eles naquele tempo, ele seria taxado como louco, porque ninguém acreditaria neles. Mas eles eram extremamente perversos, porque eles complotavam contra as pessoas, mandavam matar, sequestravam para roubar o dinheiro, o poder da época. Fizeram de tudo, né? A Renata colocou ali pra gente penitentes, tipos que faziam penitência. Sim, porque faziam penitência para o povo. As pessoas faziam homens de fé, né? Eram homens de fé. Desses penitentes negros, que seriam penitentes noás, eles surge de raiz deles o que hoje seria os jesuítas, que muda de nome, enfim, né? E hoje ainda existe os penitentes brancos, penitentes vermelhos, que são núcleos de dentro da religião, que fazem como se fossem, vou explicar para vocês, deixa eu me lembrar o nome, que fazem... Ai, gente, como é aqueles negócios religiosos, o pessoal saindo andando pela rua? Me esqueci. E eles fazem isso, né? Eles se punem com chicotes também, para demonstrar que estão se autopunindo, para limpar os pecados. São as penitências. Caminham de joelho por quilômetros, descalços. E hoje, né? Hoje não é a mesma coisa do passado, né, gente? Isso era 1400. Porque quando o Padre Germano fala desse período, ele fala que a reforma protestante tinha começado. E ele se sentia até envergonhado, acovardado, porque ele também não se rebelou. Então ele não era um grande rebelde, certo? Então a reforma protestante tinha começado naquele período ali. E hoje não, é diferente, mas hoje ainda existe uma versão deles, ainda com capuz, vestido de branco, vestido de vermelho, tá? Que fazem essas penitências. Hoje ainda existe, vocês podem pesquisar se vocês forem uns curiosos como eu, para saber às vezes o que é que os espíritos trazem, historicamente o que é que diz, né? Tem muita referência. Agora vocês vão encontrar bastante material em língua francesa, por incrível que pareça, tá? Mas Padre Germano traz referências mesmo naquele tempo da França, onde ocorre toda a questão de Padre Germano, tá bom? Mas eu vou salvar aqui o áudio do Germano. Então, voltando, novamente, procissão, pagam penitência em procissão. Isso, Renata, obrigada, isso mesmo. E nas procissões. Então, vamos lá. Eles se cobriam, para você não saber o rosto de quem para poder não ter represálias, né? Que eram sinais, agora aqui, né? Voltando para o nosso período aqui, século XVI. Inquisição, tá? Eles eram covardes, porque faziam mal e se escondiam para não sofrer represálias. Coragem da fé zero, né? Vocês veem o quanto que isso não era sincero. Deixa eu ler o que vocês estão colocando pra gente. A dona Edna nos diz: assisti, Ju, um seriado chamado A Muralha, que mostra um jesuítas muito sentimento, muito sofrimento. Eu assisti um aqui, dona Edna, pelo Netflix, um seriado, não sei se é isso que a senhora chama, que chamava... Ai, meu Deus, era uma tradução esse assim de Muralha também. E também mostra muito forte aquelas cenas. Inclusive a certeza e a arrogância de como tinham a razão, né? Renata diz pra gente, no filme do Chico, ele paga penitência carregando pedra porque o padre mandou para ele parar de falar de espíritos numa procissão, foi. Da biografia do Chico, isso foi real, para que ele pudesse se livrar da mediunidade, se livrar, que convenciam a ele ficava na dúvida, ele menino, né, se era diabo, se não era. Exatamente. Por sinal, pessoal, existe
um trato do Evangelho segundo o Espiritismo, que é tratar do corpo e do espírito, e vai falar dos silícios, né? Tem um trato do Evangelho que fala perfeitamente disso aí, da necessidade, da não necessidade, do verdadeiro silício, né? Das verdadeiras penitências e a inutilidade dos silícios em forma exterior, de nós maltratarmos o nosso corpo em nome de pagar um pecado que, na verdade, necessita-se um sacrifício moral do que um sacrifício físico, porque o nosso corpinho aqui que Deus nos deu não é um empréstimo de Deus e ele não tem culpa das nossas paixões, né? Tá bom, vamos voltar aqui no século XVI, XV, XVI. Não importa, são os mesmos de ainda ontem, e por isso vingo-me, pois este litígio desencadeou desde nossa arbitrária prisão em Lisboa. A lei me dá direito do ricochete. Dize a minha Esther que venha cá, antes ver-nos. Sentimos inconsoláveis saudades dela, mortificantes preocupações a seu respeito nos desorientam. Procuramo-la por toda parte, onde nos pareceu possível encontrá-la. Por que nos abandonou assim? Ou tem na presa? Sim, os miseráveis desonraram-na e encarceraram-na. Perdão. Que venham ver-nos. Que venha ver-nos. Dize-lhe que está vingada. Frei Ildebrando foi por nós trucidado. Foi ele o seu maior algoz, sabes? Se és andaluz, deves conhecê-lo. Quem o não conhece em Espanha? Trata-se de história dolorosa. Não poderei abandonar este posto para ir vê-la. Vigio-os aos miseráveis inquisidores. Acho-me em vésperas de colher mais 2 em minhas redes para atirá-los ao barato dos réprobos. Tu conheces o barato dos réprobos? Olha só, que coisa, né? Vamos lá. Ele vai dizer que não pode mover-se para ir até a menina, certo? Até a Esther. Porque, Roberto, a estratégia dos espíritos é convencê-los com jeito, levá-los até o centro espírita. E utilizam o nome de Esther, né? Que realmente foi Esther, que está arquitetando tudo no mundo espiritual para socorrê-lo. E ele sente amor, gente. Apesar de toda a mágoa, apesar de todo o ódio, apesar de todo o rancor no qual ele se encontra, ele sente amor. Apesar de toda, vamos dizer, ressentimento que esse espírito pode ter historicamente a esses personagens, ele sente amor por uma pessoa, por Esther, que tanto ele sente saudades até, que é uma coisa que nos faz reconstruir. Os obsessores, os espíritos perseguidores, não são outra coisa do que irmãos nossos, certo? E que tem o coração cravado de dores também. Não se justifica, é bem verdade, o jeito de agir com ódio, com rancor, prejudicando nessa vida atual a nós mesmos. Ok, mas se compreende. Porque se um dia no passado, ou por nós, ou por uma causa qualquer, foram prejudicados e eles não têm condição de compreender ainda o bem, eles são dignos de misericórdia. Que vai contra a maré, né, daquele pensamento de que a gente tem que se livrar deles. E que eles são maus e que eles têm que sair de nós. Eles são, mais do que nunca, nossos irmãos. Dignos da nossa misericórdia e, se não, dignos do nosso reconhecimento. Que é chegado o momento de pedir perdão, seja historicamente, por exemplo, nós às vezes descuidamos da parte histórica dos nossos países, achando que como não estamos lá ou não nós nos envolvemos naquele período histórico, será que não? Nós temos também, vamos dizer, um compromisso histórico kármico. Existe o karma individual e o karma coletivo. Allan Kardec vai tratar desse assunto com muita autoridade no livro Obras Póstumas,
que nós temos o nosso compromisso individual, que nós temos o compromisso de família e nós temos um compromisso social. Então, o Brasil, por exemplo, nós temos um tratado histórico com a escravidão e com tantas outras marcas, né, com o país. Cada país vai ter a sua marca histórica, o seu karma coletivo. Então, no mínimo, nós devemos a esses espíritos um perdão social, um perdão coletivo. Então, quando nós pensamos muitas vezes de nos livrarmos desses sofredores, nós temos que enternecer nosso coração da compaixão pelas dores no qual se encontra. Ora, a própria Ivone do Amaral Pereira, ela é uma propagadora desse pensamento. Por quê? Porque sendo um espírito endividado, como todos nós, ela aprendeu a amar os obsessores e perceber que dentro do coração deles tinha amor por alguém. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso, que dentro de nós queremos bem. Primeiro diz assim, alguma coisa, um objeto qualquer, um animal. Então tem amor, então tem onde trabalhar ali para desenvolver. E muitos por pessoas. Mas exatamente por aquele personagem A, B, C, ele traz rancor e traz ódio. Mas ele há de se libertar. Então Ivone, muitas vezes, encontrou-se em situações de que espíritos obsessores de outros a ajudassem profundamente, por causa do coração que ela tinha para amá-los, para orar por eles. Os espíritos, na codificação espírita, Allan Kardec, está todo o tempo nos convidando para orar pelos sofredores, orar pelos obsessores, que é uma grande forma de caridade. Nós somos criados culturalmente a nos livrar de quem nos dá problema, certo? A temê-los. Mas nós temos que preencher o nosso coração, encher o nosso coração é de misericórdia. Porque Jesus, é claro, eu vim para os doentes e não para os sãos. Como negar uma prece, como negar a compaixão, como negar o acolhimento a esses próprios espíritos que estão sofrendo, não é? Então nós notamos no espírito do rabino, tão odioso, tão sanguinolento, uma capacidade de amar alguém. E o coração dele ama Esther, aquela menina que também foi torturada no passado pela própria Inquisição, vilipendiada. Eles faziam coisas que vocês não podem imaginar. E que não é o caso de trazer agora a própria memória, a maldade, a possibilidade que eles tiveram de causar danos aos corações em nome da própria religião. Que nós possamos aproveitar a ocasião para fechar o estudo, deixando essa mensagem. Que nós possamos fazer a diferença no nosso pequeno, que nós podemos olhar os fenômenos históricos e sentir compaixão daquele tempo. Que nós possamos sentir arrependimento, mesmo que no nosso coração não traga memória, mas o nosso coração bate diferente. Que nós possamos, sim, pedir perdão em nome dos espíritos que agiram mal, que levantavam a bandeira de Deus. A todos eles que sofreram essas dores, a todos eles que sofreram essas perseguições. Concluo o estudo com a paz de Jesus no coração de todos. Até na próxima quarta-feira. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. A vocês que continuam comigo aqui no Evangelho, na gravação, a prece. Senhor Jesus, abençoa-nos, ilumina-nos, toca o nosso coração ainda tão deficiente de amor. Ajudam aos espíritos sofredores, que eles possam sentir-se acolhidos, queridos, que eles possam se sentirem envolvidos,
Senhor, perdoa-nos. Éramos tão ignorantes, tão maldosos. Mas hoje, com a luz do Espiritismo, hoje, com a luz do amor, nós possamos retratar-nos com esses mesmos espíritos e, enfim, trazê-los para a comunhão da fraternidade, daqueles que querem se ver uns com os outros, para podermos buscar a verdadeira felicidade. Graças a Deus, amigos do GE, um beijo carinhoso a todos e um bom dia.